E a gente vai aprofundar um pouco mais este assunto, porque apesar dos benefícios da exposição do sol, com a síntese da vitamina D do nosso corpo, a radiação também pode causar danos como câncer de pele. Por isso é importante o uso de um protetor solar de forma adequada. E nós vamos saber agora de uma médica especialista nesse assunto, qual é a forma adequada de usar o protetor, quando devemos repor o produto, qual é o fator de proteção mais adequado. Então, a gente convidou aqui a doutora Larissa Aragão, que é dermatologista, e vai nos passar todas as orientações. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, aproveita, manda logo aqui para a nossa produção, combinado? No 869-9927-0783. Boa tarde, doutora Larissa, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Neyara. Você acompanhou junto comigo aqui essa reportagem, onde se falava das várias opções do protetor solar. E a dermoconsultora, ela falou dessa diferença eu não sabia, confesso, que do protetor do tipo físico e o tipo químico. Dá para aprofundar melhor, explicar melhor essa diferença? Sim. Hoje a gente tem uma gama de proteção solar nas farmácias bem extensa. E nós temos esses dois tipos de protetores que nós classificamos como o físico e o químico. O físico são moléculas que eles agem como um escudo da radiação solar. A radiação entra em contato com a molécula e ela é refletida. Já o químico é uma molécula que você aplica no corpo, ela vai se transformar numa proteção e aí você vai ter também a reflexão do raio solar. Ou seja, o físico seria uma barreira que você cria para não entrar um escudo. Isso. Já o químico, ele penetra na sua pele se transforma e causa essa barreira mais interna. É isso? Seria isso? Isso mesmo. Ok, então. Bom, então vamos falar de proteção solar, porque principalmente atualmente as pessoas têm essa preocupação maior e todo mundo deve ter essa preocupação em relação ao uso do protetor solar. Qual é o protetor solar indicado? Qual é o fator de proteção, por exemplo, o fator de proteção mínimo que a pessoa deve usar? Procurar num protetor. Com certeza. Nós, dermatologistas, sempre indicamos o mínimo de FPS, que é o fator de proteção solar, de 30. Por que a gente sempre indica? Porque, na realidade, a proteção ela precisa respeitar a quantidade correta para cada área do corpo. Nós podemos usar a regrinha da colher de chá. Num adulto, nós podemos usar uma colher de chá que vai cobrir o rosto, as orelhas e o pescoço. Então, se a gente usa menos do que a quantidade indicada, nós não vamos estar respeitando o fator de proteção solar que está indicado na embalagem do produto. Ou seja, esse fator ele fica menor quando você usa um produto em pequena quantidade, vai espalhar, então esse fator diminui. E eu vou te falar, Neyara, que a maioria das pessoas usa menos do que o indicado. Então, se você acha, às vezes, que está usando um fator 30, se você não colocar a quantidade ideal, você vai estar usando vai estar diminuindo essa proteção. Então, para o rosto, olha, adorei essa dica. Para o rosto é uma colher de chá. Isso. Rosto, pescoço e orelha. E orelhas. E para o corpo, tem que ser 2 colheres de sopa? O corpo é indicado 3 colheres de sopa. Olha, quase que eu acertei. É bastante. 3 colheres de sopa. As pessoas não usam o real. A gente não vai sair pegando uma colher de sopa para botar. Então, 3 dosagens assim bem generosas na mão para passar no corpo. Com certeza. No rosto, a gente tem a regrinha dos dedos também, que se você pegar 3 dedos, você pode fazer 3 listrinhas. E aí, essa quantidade de listrinhas dos 3 dedos já vai cobrir rosto, pescoço e orelhas. Doutora, a gente tem aqui os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem aí ao usar o filtro solar. Vamos conferir? Olha aí, ignorar certas áreas do corpo, orelha e pescoço, por exemplo. Com certeza. Mãos também. Mãos, dorso de mãos, braços, pescoço. O pé, quem não se pegou, gente, esquecendo de passar protetor solar aqui, ó. No peito, no dorso, no pé, no peito do pé, sei lá como é que a gente chama. E quando você chega em casa, tá tudo queimado, espelando. Com certeza. Ou na orelha também. Eu já me peguei muito fazendo isso, viu? Vamos lá, os outros erros, ó. Usar só na praia e na piscina. Tá totalmente errado, porque na cidade nós temos muita exposição solar, até mesmo dentro de ambientes como o carro, você tem a exposição da radiação ultravioleta também. Doutora, por exemplo,
me indicaram, eu uso protetor solar até quando eu não estou me expondo ao sol. Por exemplo, aqui no estúdio a gente tem a luminosidade, tem a luz do computador. A gente deve também usar o protetor solar para esse tipo de situação? Sim, o indicado para esse tipo de situação é usar um protetor solar com tom de base, porque o principal fator é a luz visível, que ela causa manchas e danos na pele. E a base do protetor é que vai conseguir agir melhor nessa luz visível. Isso é um assunto que a gente vai aprofundar também. Vamos lá, vamos para fechar aqui os 5 erros. Não reaplicar por algum tempo. Qual é o tempo que a gente tem que reaplicar sempre o protetor solar? Em condições ideais, uma temperatura de ambiente seco, de 3 em 3 horas seria o ideal de reaplicação. Já se você está na piscina, na praia ou suando bastante, o ideal é de 2 em 2 horas. E a mulher que está maquiada, como que ela faz para ficar reaplicando de 3 em 3 horas? Ela pode optar por um protetor que seja maquiagem para reaplicar. Por exemplo, o pó compacto com proteção pode ser uma saída? Pode ser uma ótima saída para quem quer reaplicar e tem a pele mais oleosa. Então vamos lá para os outros erros, economizar na quantidade do produto que a gente estava falando, né, doutora? E passar o filtro depois que sai de casa. Porque a maioria dos produtos no mercado são protetores químicos. O protetor químico ele precisa de um tempo de 15 minutos para começar a agir a proteção. Então, se você já aplica, já se expõe ao sol, você não vai estar protegido no início. Então, mamães, aí a dica. Quando você vai levar seu filho para a piscina, você passa o protetor solar, quando você está colocando o calção de banho ou o biquíni, já antes, né? Para poder, quando chegar na praia, na piscina, já está protegido. Com certeza. Também com você também, se colocar roupa de banho, já passa o protetor. Não é isso, doutora? Com certeza. Vamos acompanhar, então, agora, conhecer a Rafaela Viana. Olha, ela é empresária e é uma apaixonada por bronze. Ela adora pegar sol e contou aqui para o Vida Saudável um pouco da sua rotina para manter a saúde da pele sem deixar de se expor ao sol. Vamos conferir? Oi, gente. Me chamo Rafaela Viana. Vim aqui conversar com vocês a respeito de protetor solar, proteção solar, que é um assunto que eu amo, porque eu sou uma pessoa que eu amo o sol, eu amo uma atividade ao ar livre, eu amo uma praia, uma piscina, mas eu entendi que para tudo isso, para que eu possa fazer tudo isso com segurança, com saúde, eu preciso me proteger, né? E o protetor solar é uma coisa que faz parte da minha vida diária. Eu não saio de casa nem na esquina sem proteção solar, porque eu entendo o quanto isso é importante, é sério, né? Não só por uma questão de beleza, de pele bonita, como uma questão de saúde mesmo. Então, a proteção solar é extremamente importante. E ela está presente na minha vida e na vida da minha família. Os meus filhos, desde pequenininhos, também amam piscina, amam praia. E desde pequenininhos que eles entendem que precisam usar o protetor solar. Não é uma coisa que criança gosta, né? A criança não gosta de ficar lambuzada. O meu mais novo chora, mamãe, não quero. E aí vem as alternativas que a gente pode estar buscando, que são as blusas de proteção solar, tem bonés com proteção solar. Mas o fato é que a gente precisa de protetor solar. É isso, a gente precisa de protetor solar e a gente já tem muitas perguntas, doutora Larissa. Vamos lá para as dúvidas dos nossos telespectadores. Solta a pergunta. Olha, a Osana do bairro Aeroporto. Qual o fator recomendado para a melhor eficácia da proteção solar? Como a gente tinha comentado, o fator mínimo é o 30, mas no mercado a gente encontra fatores que vão até 99. E realmente é 90 mesmo? É melhor do que o 30? Protege mais ainda ou não? A proteção do 30 e do 90, a princípio, ela é a mesma. O que vai definir é a duração da proteção. O fator 90, 99, ele vai te dar uma proteção mais prolongada do que o fator 30. Então, não é a questão do tamanho da proteção, é mais o tempo de proteção. Isso, com certeza. Boa. Vamos lá, pode soltar a pergunta, gente. Raimunda Nonata, boa tarde. Eu uso protetor solar há mais de 15 anos. Tenho rosácea, é isso? Isso. E estou percebendo que o meu rosto está ficando deformado e com muita flacidez e faço uso de colágeno. Tudo isso pode ser pelo uso do protetor solar? Olha, provavelmente não. Provavelmente a perda de colágeno, ela pode ser da idade mesmo, né? E a rosácea também, que é uma doença crônica de pele que ela apresenta, também pode estar contribuindo para essa
alteração que ela está sentindo. O protetor solar nunca vai ser prejudicial, doutora? A princípio, não. Se não tiver nenhum sinal de alergia, ele não é prejudicial. Pergunta? A Bruna Borges, olha, do centro. Queria saber a diferença entre protetor solar para o rosto e corpo. Posso usar o do corpo no rosto ou o contrário? Boa pergunta da Bruna, né? Muito boa pergunta. A diferença, geralmente, é o veículo. O nosso corpo tende a ter uma pele mais seca. Então, os protetores de corpo, eles tendem a ser mais oleosos, com fatores de hidratação. Então, se você colocar no rosto um protetor de corpo, você pode sentir uma oleosidade maior no seu rosto, que às vezes, para quem tem pele oleosa, não é interessante. Mas, para quem tem pele seca do rosto, até pode fazer uso do protetor de corpo, por exemplo, no rosto. Agora, quem tem pele oleosa, é melhor usar o protetor do rosto e o de corpo separado. Isso. Geralmente, os protetores para rosto, eles vêm em quantidade menor. Aí fica até mais caro, né? Se você for colocar usar no corpo, vai consumir bastante. Vamos lá, a pergunta da Karine Aragão. Ela pergunta o seguinte: qual o protetor ideal para quem tem melasma? Boa pergunta. Ótima pergunta. Para quem tem melasma, a gente sempre indica um protetor com tom de base, porque o melasma ele piora tanto com o sol quanto com a incidência da luz visível. E como já foi comentado, a luz visível ela é barrada pela base do protetor. E qual é a diferença do protetor com base e sem base e essas indicações? Você já falou que o de base é sempre para melasma? Isso. Na verdade, em relação ao sol, os dois são equivalentes, mas o protetor com base, ele vai dar uma proteção adicional contra o espectro da luz visível, que está nos computadores, nas luzes artificiais e também na luz do dia. Ou seja, quem tem mancha de pele, o indicado é que use sempre protetor com base, sempre. Como esse aqui, não é, doutora? Sim, é um ótimo exemplo. Esse aqui é um ótimo exemplo. Fator de proteção 60. Aí fala aqui, raios UVB e UVA, toque seco, clareador antibrilho. Isso aqui já deve ser para quem tem pele oleosa, né? Isso, é um protetor para quem quer ter a proteção da luz visível, né? E que tem pele oleosa, porque ele é tóxico. Qual a diferença do UVA para o UVB? É o tipo da radiação ultravioleta, né? Então, o UVA é um tipo e o UVB é outro. Geralmente, os protetores, eles conseguem proteger contra os dois tipos de radiação ultravioleta. Vamos para a pergunta? Mirceia Santiago, a pergunta é do bairro Santa Isabel. Boa tarde, viu, Mirceia, para você. Olha, posso utilizar qualquer protetor solar em crianças? Existe alguma restrição? Boa pergunta também. Qual o protetor indicado para uma criança, para a criança? Tanto as crianças quanto as grávidas ou as pessoas que são mais alérgicas, o ideal é que elas usem protetor tipo físico, porque você tem uma proteção maior de que esse protetor não vai reagir com aquela pele. Geralmente é para peles mais sensíveis, né, doutora? Isso. Por exemplo, olha, a Drogaria Globo mandou esses vários produtos aqui. Para a criança, esse tipo de spray, ele é mais indicado ou não? Qual é a diferença de um protetor spray para um protetor em gel ou protetor em creme? Tem alguma indicação assim? O protetor, em geral, ele é o mesmo. O que muda é o veículo, que vai se adaptar a diferentes situações. Por exemplo, na criança, né, que você quer praticidade, o ideal é que você possa usar um protetor tipo mousse ou tipo spray, porque você tem uma velocidade de aplicação maior, que as crianças são um pouco mais inquietas. Mas a proteção, teoricamente, em relação a um protetor de mousse ou spray é igual a um protetor tipo creme. Agora, a gente tem uma dúvida aqui que a gente queria que a senhora explicasse, a diferença entre FPS e PPD. Geralmente, nesses protetores, ele tem sempre essas duas informações e muitos dermatologistas, eles falam para a gente ficar de olho, tanto no FPS, que é o fator de proteção solar, e o PPD. Qual é a diferença? Coloca a cartela aí, gente, para a gente mostrar. Olha, FPS e PPD. O FPS determina o fator de proteção contra a radiação UVB, responsável pelas queimaduras solares e o câncer de pele. Já o PPD determina a proteção contra a radiação UVA, responsável por acelerar o envelhecimento, a flacidez e manchas na pele. É isso, doutora? Tá certíssimo. Então, nós temos que observar na embalagem do produto tanto o fator de proteção solar, que é o FPS, que vai proteger contra o UVB, quanto o PPD, que geralmente ele fica mais escondidinho, mas o mínimo é que seja 10.
Ok, então. Muito obrigada, doutora Larissa, pelas informações, tá bom? Obrigada por participar a você. do nosso quadro aqui. Com Tá? certeza. E bom parto, viu? Tô vendo, já tá com Obrigada. quantos meses? 8 meses. É menina ou menina? Menina. Ai, que bom. Então, parabéns, viu? E um bom parto.